No Porque aí caso você de uma campanha publicitária, aí também entra na lei, Então, né? mas aí Ou o que não, que Carla? Sim, com certeza. isso. Então, por exemplo, uma coisa é ela postar lá a foto dos filhos dela. Se você me perguntar o que eu acho, eu, Carla, depois de ter conversado já Nossa, depois de tudo isso, eu tô Não, mas apavorada. isso, há muito tempo atrás, já, assim, para mim era não. Não posto foto, né? Da minha família, mas não é nem dos meus filhos, nada. Eu não posto foto de parente. Porque é o seguinte, a gente está se expondo demais num universo de pessoas que a gente não conhece. Tem muitas pessoas legais? Lógico que tem pessoas maravilhosas. Mas tem um monte de pessoas que são ruins. Então é o seguinte, uma coisa é você querer se expor. Você tem todo o direito. Aí se você é maior de idade, não é? É imputável, sabe o que você está fazendo. Outra coisa é você sair expondo todo mundo. Então, eu parto do princípio que não. Agora, você pegou o seu filho aqui e tá fazendo público o teu filho, querido, você precisa de uma autorização judicial. Você não pode fazer. Mas é meu filho, dane-se. É Fala campanha assim, publicitária. mas eu quero... Não, dane-se, você não tem... Você pode Até querer o que quiser. O juiz vai perguntar. Você vai deixar? Tá ótimo. Deixa eu ver como é que essa campanha... Quero um minutinho. Até porque... Tem que ter uma autorização judicial, é isso que eu queria entender. Até porque Tem. essa publicação, por ser publi, vai ser de alguma forma monetizada ou remunerada. Sim. Mesmo que seja remuneração indireta. Ah, mas eu não ganhei nada, mas você ganhou a blusa. Entendi. Mas você ganhou o sapato. É uma publicidade. É uma publicidade. Publicidade é publicidade, regulada pelo já CONAR, tem é lei. outra história. Tá. Veja o problema. A lei existe, gente. Ela não é aplicada. Porque parece que nesse universo das redes é terra mesmo, né? Parece que a gente está no faroeste, né? Não tem lei. A lei existe, ela não é aplicada. E por isso que a gente precisa de fiscalização, mais do que novas leis. Agora, deixa eu colocar uma pimentinha aqui no nosso papo. Coloca que é pimentas. continuando esse raciocínio que eu fiz lá no início, que eu posso até ter sido mal interpretado pela audiência. Aliás, cuidado, a audiência aqui tá falando que você tá passando um pano Tá pro vendo? Ítalo, pros Não, crimes. tem Ele tá crime. explicando os mecanismos legais, E gente. outra coisa, eles podem não ser ideais, advogado. infelizmente. Até pra gente pedir mudança. Exato. Eu dei uma entrevista outro dia falando desse caso, falando, olha, com relação ao conteúdo ainda não há previsão legal, tem que ter. E o pessoal falou, tá passando pano. Não, é uma análise técnica. Se tá na lei, tá na lei. Se não tá, tem que estar. Ah, mas ele cometeu outros crimes? Vai responder pelos outros crimes. E deve responder. O Ítalo fez algo que é inadmissível? Pra mim, sim. Acabou. Agora o resto vamos avaliar tecnicamente. Agora, sobre aquela situação do o que postar, como postar, eu acho que todo post tem que ser raciocinado, pensado, né? Aquele que vai postar, ele calcula a razão da postagem, o alcance e tudo mais. Agora, eu também tenho muita preocupação sobre esse temor, que puxa, mas eu não posto mais nada sobre os meus filhos. Se você quiser postar, eu não vejo tanto problema você postar por uma simples razão. Você fala, muita gente fala, mas então eu vou postar os meus filhos, mas eu não posto de jeito nenhum na praia. De jeito nenhum usando uma sunga, de jeito nenhum de biquíni. Só que, provavelmente não, já existe, mas isso em 2, 3 anos, qualquer imagem de qualquer filho nosso colocado no MIA vai apresentar um corpo nu. Então, que ele vai produzir aquela, né? o corpo, vai produzir Sim. Até a nossa imagem, né? Isso, a imagem de adultos, todo Não, mundo. faz a minha com corpo bom, tá, gente? Não, corpo ruim não tô aceitando. Não, mas nós somos adultas, Sim. Paula, Então, entendeu? Mas é onde eu quero chegar, apavorante, cara? gente. Quero chegar ao Adulto seguinte. é uma coisa, a gente tem Criança casco é grosso, pior ainda. criança não. Não, mas onde eu quero chegar? Eu quero dizer que se a gente for sempre por causa de eventual Crime, consequência não fazer. de terceiro, também pensei nisso. evitar fazer, a gente não vai fazer nada. Aí sim a gente vai acabar com a nossa liberdade, porque daqui a pouco não vai precisar ter um vazamento. Porque eu dou palestra de bullying em escola e falo, não mandem nudes, pelo amor de Deus. Claro, o nude real vazado é um problemaço de um adolescente. Não tem que existir esse nude de jeito nenhum. Só que aí esse jovem vai falar, então eu não posso fazer uma selfie, porque se ele pegar esse rosto e pôr num corpo nu, vai ser um nude. Então ele vai. Uma coisa é o nude, que é um conteúdo que é inegável, é verdadeiro, é péssimo. Outra coisa é uma foto dele que vai gerar um conteúdo falso. Aí ele pensa, então eu não vou pôr meu rosto na internet. Nunca. Daqui a pouco ele vai precisar pôr, porque ele vai ter um LinkedIn para conseguir trabalho, para se colocar no mercado de trabalho, para de alguma forma. Então, talvez, pela preocupação dos pais, falam, não, eu não vou postar. Tudo bem, eu respeito, acho que é uma iniciativa de preocupação importante e interessante a depender. Mas para aqueles pais que desejam postar,
Eu acho que, lógico, tem um limite da exposição, na dança, na vestimento, seja qual for, mas vai ter um momento em que pouco importa qual será o conteúdo, porque com o rosto, qualquer conteúdo poderá ser criado. E é incontrolável. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui até para o Christian, né? Porque assim, nós todos aqui viemos do universo analógico, né? E caminhamos para o digital. Nenhum de nós aqui é nativo digital. Passamos a adolescência anônimos. Exatamente. Exato. Ai, eu dou graças a Deus, coisa boa, gente, não é? E aí, Christian, quando a gente olha essa questão, né, até de nós mesmos, que somos imigrantes, né, dos nativos, com essa super exposição, como é que a psicologia vê tudo isso, né? Porque a gente nunca teve, quer dizer, pelo menos não, essa necessidade de se expor tanto o tempo todo. Eu até entendo uma pessoa que está ali, não, isso aqui é meu trabalho, eu preciso, né, mostrar aqui meu trabalho, o que eu estou fazendo. Mas a gente chegou num nível de exposição que, sabe, que eu olho e falo assim, as coisas não eram assim. E assim, tinha até aquela questão que você tinha que descobrir mais coisas daquelas determinadas pessoas. Mas hoje tudo está muito exposto. Eu estava conversando hoje com um investigador digital que mora nos Estados Unidos e ele me contou um caso que eu fiquei devastada por essa pessoa. Ela, uma pessoa que, enfim, abastada financeiramente, ela foi fazer uma viagem. Quando ela chegou, a casa dela estava completamente raspada. Tinha sido assaltada. O assaltante, né, a pessoa, a quadrilha que fez isso, ainda escreveu na rede social dela. E aí, trouxa, quando é que você vai viajar de novo? Ou seja, a pessoa sabia que o outro estava viajando, sabia como era a tua casa, sabia de absolutamente tudo. E a gente vai deixando isso tão Essas aberto brechas, né? que vem lá o predador, o agressor, e aí é uma oportunidade. Então, assim, como você enxerga isso tudo, Christian? São várias coisas. Isso é jogo de poder, jogo de ego, de vaidade, de identificação, de mostrar o que gostaria de ser, o que não é. Quantas pessoas não batem foto no iate que nasceu, no carro que nasceu, Verdade, no num avião cenário, que né? Tem um nasceu, no serviço que cenário. você pode ir num hotel tirar fotos Então, no hotel que você nunca ficou. As muito louco explicações isso. são Nem use uma várias. foto. As explicações são várias no campo psicológico. Mas a grande questão aqui é perguntar por que eu quero mostrar isso. Eu, por exemplo, sou low profile também como a Carla. Eu faço isso há muito tempo. Imagina, eu sou um cara que trabalhou 15 anos no sistema penitenciário. Então, imagina quantas pessoas do mal, literalmente, eu periciei, eu avaliei e continuo fazendo isso até hoje. Então, eu tenho medo, né? Então, não vou expor a minha família, as pessoas próximas a mim. Claro, eu vou expor o meu trabalho. Meu trabalho ele tem um motivo de ser. Ele é público. Agora, por que eu quero expor alguém da minha família? Por que eu quero expor a minha casa? Por que eu quero expor um local que eu estou? Às vezes eu faço uma viagem, nossa, estou num cenário tão legal, quero compartilhar isso. Por quê? Para quê? O que eu ganho com isso? Então são perguntas que a gente tem que se fazer, não tem resposta para tudo. É interessante isso, que a gente não tem resposta para absolutamente tudo. Mas a grande questão, a gente pode ter uma reflexão das questões egóicas, das questões de jogos de poder, de mostrar, eu tenho, e na verdade eu não tenho. A gente teve o caso agora em Belo Horizonte, daquele indivíduo que dizem que é empresário e não é nada. O cara mentiu. Exatamente. Não, o currículo inteiro. A Carla, muito esperta, já leu o Eu me currículo. recuso a chamar ele de empresário, não é nada. Teve um juiz aqui que fez igual aqui em São Paulo. Não, magistrado. Nossa, não, tem muita gente. Canterbury, né? Então você vê uma situação dessa, que a pessoa volta para a rede social e diz: cara, eu fiz Harvard, eu Sou fiz maravilhoso. PUC, eu fiz IBMEC, USP, eu fiz eu USP, fiz eu fiz isso, eu tudo. falo, Tô eu fazendo. sou poliglota, Trabalhei em sei lá Fala quantos mandarim. lugares. né? Eu trabalhei. É quase o currículo. Eu falo né? javanês. Porque fala inglês fluente aí na prova. É. Não, É verdade, Christian. Bem Exato. lembrado. então, você vê, a pessoa vende algo, por quê? Qual o interesse? Então, tudo tem interesse na vida. Então, quando você olha alguém expondo alguma coisa, você vê meninas que dançam, muito sensuais, muito bonitas, tem um propósito.
você vê hoje. Antigamente, né, nós somos do analógico. Eu lembro que a minha primeira faculdade, que foi filosofia, minha monografia eu fiz com máquina de escrever. Tá. Imagina, depois da psicologia, lá Eu no meio do também curso que peguei. chegou o computador, enfim. Mas Internet imagina... de escada. Nossa, né? Na internet era aquele discador. Então, assim, Entrando na rede. a gente consegue... São dois mundos. A gente... Né, nós vivemos dois mundos. Nós que temos mais de 40 anos, vivemos em dois mundos. E aí você olha, essa pessoa que mostra o que é, imagina quantas pessoas no passado, no mundo analógico, mentiram e conseguiram passar isso uma vida inteira. Então, a gente tem psicopatas de sucesso no passado que não estão tendo sucesso agora pelas mentiras. Então, um indivíduo como esse é um exemplo agora, eu estou trazendo ele porque estourou agora a semana passada, de alguém que enganou todo mundo e vinha enganando todo mundo. E aí você começa a ver os perfis da mitomania, que é um grande fenômeno hoje das redes sociais, e a mitomania. É o mentir quem eu sou, o que eu sou, a qualificação que eu não tenho, o conhecimento que eu não tenho, mas de alguma maneira eu proporcionar e me identificar daquela maneira e passar essa mensagem para o outro, eu ganho algo. Fake it until you make it. Exatamente. Então a mitomania hoje está aí. Elizabeth Holmes. Então você vê essas pessoas. Silicon Então, Valley. eu falei do passado. Eu lembro que antigamente nós tínhamos ali nas locadoras a questão da pornografia que a gente tratou aqui hoje na nossa conversa. Não sei qual é a Tinha tua uma idade. salinha, Eu tinha uma lembro. salinha. Você lembra da Sala separada, salinha? claro. Tinha uma salinha. Tinha uma salinha escura, Lógico. né? Aquela salinha que Era tinha um a sala do pano. desejo. Constrangedor dos alguém adolescentes. sair Eu não dessa entrava, salinha, imagina, né? eu tinha- Devolver essas fitas. Eu tinha vergonha de entrar Que tinha que devolver rebobinado, senão dava multa, né? rebobinar. Sempre. Boa. É Tinha isso que aí. rebobinar. E tinha aparelho só de rebobinar o videocassete para vídeos pornôs. E aí, imagina que hoje a pornografia, que é uma das grandes indústrias financeiras e predatórias do mundo, que rende milhões, você pode pegar um celular e abrir se tem pornografia a qualquer hora. As pessoas podem produzir os seus vídeos. Antes você tinha que ir para uma... não quero citar revista, mas revistas famosas como a Playboy, que era uma revista no mundo inteiro. Então, algumas pessoas eram escolhidas, eram muito bem remuneradas, depois não eram mais. Então, hoje, uma menina do interior, de qualquer cidade, que queira ter o seu vídeo, a sua produção, ela faz isso ainda legalmente. Legalmente. E Vende. ganha muito dinheiro e vende isso. Então, olha onde nós estamos hoje. Então, estou vendendo algo que pode ser muito errado para alguns, mas é o meu corpo e a minha vida, eu sou maior. Não estou preocupado com o julgamento de terceiros, estou ali fazendo algo que é meu trabalho. E a gente, hoje, isso é normalizado. Antigamente era mal visto, hoje é normalizado. Mas algo que não vai ser normalizado nunca é a questão de você olhar para uma criança e sentir desejo, vontade. E a gente entra de novo na questão da liberdade. Eu posso ter um filho, ter um sobrinho, ter um neto, uma criança que eu gosto muito, estar ali com ela e divulgar como uma mensagem de carinho, de afeto, de amor, de dizer... Até para essa criança ver, olha, o que eu tô te homenageando. Isso. Sim. É uma homenagem, aquela imagem. Porque hoje é uma homenagem, né? As pessoas É uma reconhecem homenagem. isso como um carinho. Mas... Sabe quem me cobra de postar foto do meu filho? Minha mãe. É, Você não postou essa semana. pois Mas é. você tem que Porque ela quer postar só pra acompanhar. ela. Aí ela quer mandar no grupo. E Sabe antigamente nós tínhamos o álbum em casa. A gente Sim. A plataforma aniversário, a tinha gente que chegava na criar sala e abria o álbum de a fotos. possibilidade do Verdade. teu São álbum os melhores fixo. amigos, eles criaram, Não, né? mas aí os melhores amigos só servem para stories, aqueles é. stories. Tinha que ter dentro do teu perfil, que é, olha aí, Um né, feed de Meta? melhores amigos. Ou Um TikTok. feed de melhores amigos. Então, assim, aquelas Sim. fotos são para pessoas que realmente você conhece, são da sua família, que você vai... São não as é? 20 pessoas. E mesmo assim, né? Porque, ó, vou trazer aqui o que a Lindy Nalva colocou.
ela vai mais além, né? Que ela diz assim, quem defende é porque consome o conteúdo de crianças. Meu padrasto falava mal de pedófilos quando descobrimos lá na frente que ele era um deles. Olha Enfim, só. não confie em ninguém, a sociedade é hipócrita. Porque estão escondidos. Então também, né? A gente nunca sabe. Eu tô assim, um pouco paranoica, gente. Mas eu acho que todo mundo em casa tá um pouco também. Porque Eu sou a paranoica. Eu não vou... quanto mais você tem conteúdo... Eu entendo o do sabe que eu não gosto contato, mas é raciocínio? difícil, Porque, assim, não, porque a liberdade de você viver sua não, vida... mas Aí é aquela história, né? já rouba celular em Mas São é Paulo, então difícil. sai sem celular. Eu saio sem sou celular e eu acho uma pessoa droga. que sai sem Sim, eu celular. concordo com você. Eu não gosto de sair sem celular. Mas o que acontece? Não adianta, porque o crime vai acontecer. Os criminosos Pois é, estão não aí. tem como Então, fugir. não. Só que acontece, peraí, nós temos ferramentas, nós conhecemos, você conhece super bem, imagina, ele, advogado que trabalha nessa área, eu trabalho com isso. Então, assim, eu sei os perigos. Então, assim, eu não consigo mais me colocar numa posição de que, tudo bem, eu não tô nem aí. Não, eu conheço o perigo. Concordo. Entende? Assim, Aí eu fica não- fácil analisar qual conteúdo... Aí, assim, é diferente de perigoso. uma pessoa que não conhece o perigo. Perfeito. Então, assim, ela não conhece, eu entendo isso. Perfeito. Ela não tá vendo maldade. Mas, assim, eu não vou fazer isso. Depois, eu convivo com vocês. Imagina, eu convivo com o Christian, que é um grande professor, Sim. gente. Então, assim, ele me explica... Carla, como é As que é a cabeça mecânicas, de um pedófilo, né? De um predador sexual. Então, que ele só precisa, de novo, de uma oportunidade. Então, aquela criança que tá com uma roupinha super ok, tá com a roupa de ir pra escola, uniformezinho escolar. Você não tá vendo nada de errado, ok? A mãe e pai tirou, porque, olha, pra ele até lembrar como que ele era na escolinha. A gente não gosta de olhar as nossas. Primeiro dia de aula. E assim, mas Lembra do aquilo caso do professor que gravava os alunos dentro de sala de aula? Sim. Então, aí você tira... Isso que me incomoda, a clausura social pela criminalidade. Porque aí você pensa, uma criança foi estuprada na escola, vou tirar meu filho da escola. Uma criança teve Na um, aula de um balé, nude... Na aula de balé. Porque uma eles têm criança oportunidade nesses teve o lugares. nude criado em cima de uma foto. Não posto mais meu filho. Não é isso. A discussão tem que ser como a gente vai conseguir ter essa liberdade combatendo a criminalidade, prendendo o pedófilo para poder postar. Prendendo o pedófilo para a Mas sociedade. você concorda que a gente não sabe onde todos eles estão? Não. Se a gente soubesse... A impunidade De é a novo, regra, né? Se a gente tivesse a nossa lei aplicada, a gente tem lei, tá? O cadastro, né, de agressores, predadores sexuais. Algumas Daí, pessoas perguntaram aqui isso se isso está sendo- facilitaria. aplicado, não. Seria maravilhoso. Tem uma coisa que todo mundo fala nos Estados Unidos, ai, que absurdo, essa lei que diz, por exemplo, sei lá, de repente você tem um estuprador, né, e ele é teu vizinho. Lá nos Estados Unidos vai aparecer. E aquilo, infelizmente, gente, isso é uma realidade, desvaloriza a casa das pessoas. Porque a pessoa fala, nossa, mas eu não quero morar do lado de um agressor sexual. Mas, por outro lado, você fala assim, gente, eu sei que sei lá, a 2 casas da minha tem um estuprador. É o que o Christian falou. Não existe ex-estuprador, ele só precisa de uma Oportunidade. oportunidade para conseguir a vítima dele. E qualquer pessoa pode ser vítima. Entende? É assim, não tem... vou capturar. Então, a gente não consegue nem aplicar aquilo que já foi colocado e posto na lei. De novo, eu falo... até o Santoro também estava falando da questão do sigilo à vítima, né? Todas as vítimas desses crimes, e principalmente vítima criança, tem a questão do sigilo, da identidade. As mulheres têm direito ao sigilo, as adultas podem abrir mão do direito ao sigilo, a criança não pode abrir mão. Mas quando você coloca o sigilo, quem se dá bem? O agressor. Mas está dito na lei, não, o sigilo é para a vítima, não é para o agressor. Mas É que o segredo de justiça vai para os autos, né? Exatamente. E aí o que acontece? De novo, você vai lá, como é feito nos Estados Unidos, que eles chamam de redacted. O que é isso? É uma tarjona, né, preta, em nome de vítima, de tudo, todos os dados da vítima, e todo o resto do processo, junto com o nome do agressor, está disponível. Porque nós temos o direito de saber quem são esses agressores. Como é que você vai combater se ele ainda fala, obrigada, senhor, ninguém diz onde eu tô. Mesmo ele já parte da premissa que não será encontrado. Exatamente. Aí, se ele for, ele ainda tem os benefícios legais todos, como se fosse um crime comum, né? A gente
talvez tenha que, por lei, distinguir alguns crimes, destacar alguns crimes. Inclusive, essa foi uma ideia com os crimes hediondos, né? Nós tivemos essa ideia lá em 1990, mas não teve muito efeito no Brasil. No fim, não tem muita diferença. Quem sabe, diante, né, dessas novidades, aí acho que é por causa da tecnologia em si, né? Crimes sexuais virtuais envolvendo menores, a gente destacar esses crimes para que não só aumente a pena, tem que aumentar, mas algumas condutas melhores, mais eficientes, né? Porque o que a gente hoje reside muito aumenta a pena. Então, vamos aumentar para 10 anos a pena. E continua tendo estupro, e continua tendo abuso, e continua tendo o nudes, vazamento de nudes. Precisa melhorar. Polícia, investir para ter uma delegacia maior, especializada. Às vezes fazer uma delegacia especializada só para isso, né? Porque nós temos o atendimento, mas não tem uma especializada só para conteúdo virtual envolvendo crianças. Vamos ser muito honestos, ele sabe muito bem. Quando a gente, por exemplo, a gente está aqui em São Paulo, tá? Mas isso vai valer para outros estados. Essa nossa delegacia que a gente tem aqui, a DC Cyber, o foco dela são crimes patrimoniais. Cliente, banco, gente, lê esse banco. Nós precisaríamos de uma delegacia, acho que de um departamento. Não é? Divisão, né? Divisão. Para crimes cibernéticos, mas para todos os mortais. E não só para, né, quem botou dinheiro para construir aquilo ali. Porque isso é uma realidade, tá, gente? Tô errada? Exato. Não é? E assim, cada vez mais nós precisamos de recurso humano. Porque, assim, os crimes no ambiente digital não param de crescer. A gente está falando desses aqui agora. Mas e contra idosos? E contra Golpes, mulheres, né? contra homens, contra tudo, gente. É uma E agora monta. com esses chatbots, eu tava vendo até no perfil da Sheili um vídeo que ela postou de uma mãe questionando o Instagram, porque parece que meninos de 13 anos estão sendo impactados por chatbots de meninas, mas que são inteligência artificial. Com conotação sexual, já querendo engajar em conversas, chamando para engajar em conversas esses meninos. E os nomes já dão a entender que para conversas aí de conteúdo sexual e que são publicidades dentro da plataforma, dentro do Instagram, muito provavelmente tagueadas por idade, né? Que é como eles fazem as publicidades. A realidade, nua e crua, essas plataformas são uma várzea. Essa é uma realidade. Ali é o seguinte, tô fora do Brasil, quero, né? Na lei do meu país é diferente. Gente, dane-se. Você não está no Brasil, você tem que responder às leis brasileiras. E nós, como adultos, inteligentes e capazes, precisamos defender as nossas crianças. Independente se você tem filho ou não tem filho, independente se seu filho já é adulto, entende? Porque, assim, essas crianças são o futuro de amanhã. E, de novo, a gente faz muito pouco, eu acho, que pelas nossas crianças, em detrimento de... então, como é que dá pra gente dar uma travada no negócio que deveria ir para adiante? Porque não adianta lei. O que a gente precisa é de regulamentação, responsabilização e fiscalização dessas plataformas. E, de novo, a gente precisa saber quem está do outro lado. Porque, meu filho, se você sobe num prédio mequetrefe, dá seu CPF... dá seu nome inteiro. Qual o problema de você dar aqui também para uma empresa que tem a obrigação, porque já está na LGPD também, da proteção dos dados, correto, Durso? Perfeito. E eu acho que todo esse questionamento da Carla, ele reside numa questão muito simples. Tem crime cibernético envolvendo adulto, idoso, mas a criança, o adolescente, ele está sendo inserido nesse mundo de maneira muito inocente. E aí fica muito fácil para o criminoso, usando IA, usando artifícios da própria tecnologia para se blindar, não só pela impunidade, mas também para conseguir o resultado criminoso, porque ele se passa dentro do Roblox por um adolescente, ele usa uma inteligência artificial para indexar a voz como se fosse uma voz de menina, de menino, de adolescente e tal, fala que tem 15 anos, simula a imagem, ele tem tudo prontinho para enganar aquela criança que tá, além disso, sendo inserida nesse mundo sem a educação necessária, sem fiscalização, com uma liberdade absoluta das plataformas que deveriam fiscalizar, porque assim, pensa, eu concordo, os pais têm dificuldade também de controlar os filhos e tal, mas se a gente tivesse uma plataforma, puxa, aqui, a plataforma recebeu uma denúncia, ela suspende. Recebeu uma denúncia, ela vai banir. Ela não vai deixar perder o controle porque ela tá preocupada, porque ela sabe que tem um monte de criança e mesmo assim, não, o lucro fica em primeiro lugar para as plataformas em geral. E é louco, porque se a gente transferir isso pro mundo real,
Se você vai dar uma festa, é isso. Você precisa de alvará, você precisa de ambulância, você precisa muito de mais segurança proporcional ao número de pessoas que estão ali. Vem Então, bombeiro. eu expliquei isso um pouco pro meu filho, porque eu tava falando do Roblox, e ele ficou meio reativo. Ele, mas todas as plataformas são assim. Mas em todos os lugares é desse jeito também. No Discord também é desse jeito. Eu falei, tudo bem, e todos estão errados. É aí que tá, não é o Roblox. Eu não ligaria. Se fosse só um jogo, maravilhoso, vai lá jogar seu jogo. Mas a gente tem que exigir, jovens, adultos, todo mundo, que tenha um mínimo. Você vai num lugar, tem coisas que tem que ser asseguradas para você. E as plataformas não asseguram. Eu sou gamer, né? Porque eu fui pro direito... Quase, por acaso, por né, acaso. Durso? Porque o meu negócio era tecnologia, né? E eu jogo até hoje. E eu jogo um jogo que chama Counter-Strike. Conheço. Nesse jogo, quando você cai em servidores internacionais, principalmente com o argentino, o que tem de racista é absurdo. A primeira coisa que você fala, sou brasileiro, eles te ofendem. Igual mostrou o documentário do Vini Júnior, tem muito no futebol. Isso tem igualzinho no esporte eletrônico. Eu tô jogando, o cara acabou de ser racista. Em texto, ele escreveu, não é que ele falou e fica mais difícil controlar. Ele acabou de ofender ali, eu e quem tiver no grupo ali que seja brasileiro. Você denuncia, sabe quando esse cara vai ser banido? Nunca. Nunca. Então, não é nem responder pelo crime. Porque ele deveria responder pelo crime, ele devia estar preso. Não, tudo bem, é difícil controlar, tem jurisdição, ele tá na Argentina, eu tô no Brasil. Eu entendo a complexidade, mas minimamente eu esperava que a Valve, que é a empresa do Counter-Strike, banisse esse cara, porque ele tá cometendo crime dentro da plataforma de um joguinho virtual. Isso é normal. Isso é a regra geral. Se perguntar pra qualquer um que joga, ele vai saber. Se tiver alguém que assiste, que jogue, por favor, comente. E ninguém faz nada. Não, e ninguém faz nada. No fundo, a gente tem que ser bastante honesto também. Tem uma questão de interesse econômico, né? Dinheiro. E estimula, porque esse menino... Eu sou adulto, mas tem lá um moleque de 15 anos que tá jogando, ele vê o argentino fazendo isso, ele acha que é normal. E ele vai chegar na escola fazendo a mesma coisa, muitas vezes, né? Ele é influenciado ainda pela impunidade. Pela normalização, que é, de novo, o início da conversa. Vocês falavam sobre a prevenção, né? O que a gente faz? O Pierrot, que escreveu a história da Chapeuzinho Vermelho na França, no século XVII, escreveu esse conto para proteger crianças de abusadores sexuais. Porque na história original do Pierrot, a Chapeuzinho é morta e abusada. E ao contrário, abusada e morta. Então, os contos ali já era uma mensagem, Europa, século XVII, para proteger crianças. Então, olha só, a coisa vem caminhando, já havia uma necessidade ali de proteção, de criar recursos, não audiovisuais, mas recursos de contos, de fábulas, para proteção dessas crianças. Na verdade, a floresta ali é a vida, é o mundo. A Chapeuzinho na floresta, ela no mundo sozinha, sem a proteção dos pais. Então, hoje, eu escrevi um livro exatamente sobre isso, que é O Dilema das Crianças de Vermelho, que é uma alusão ao Chapeuzinho Vermelho, porque muitas crianças que são vítimas de adultos que deveriam protegê-las, elas entram num dilema. Mas, nossa, meu pai, meu avô, meu amigo, meu vizinho, que me protege, deveria me proteger, está fazendo isso comigo. Então, tem muitas crianças que têm medo de denunciar porque entram nesse dilema moral, ainda enquanto jovens, prepúberes, porque tem medo de destruir a família. Então, você imagina, lá no século XVII já havia uma iniciativa, nós aqui nesse momento, é uma iniciativa de proteção, de falar, de prevenção, e a coisa não para. Então, temos que entender que existe dentro da natureza humana o mal, as condições de destruir o outro, de sobrevivência e destruição, que são inatas à nossa natureza, que foram, que é e que serão reveladas em qualquer tempo na história. Então, isso é preocupante. Acho que a gente não deve cruzar os braços e dizer, olha, não tem o que fazer, não tem jeito, tem. Eu acho que a nossa missão aqui hoje, o nosso desejo de estar aqui é esse, como de outras pessoas que têm as melhores intenções, trabalham na justiça e no controle desse tipo de conteúdo, e vamos continuar. Vamos conseguir? Não sei, mas a gente vai continuar a nossa parte. A gente tem que fazer, não é isso?